casa maldita. Caros amigos, as coisas que aqui vou contar aconteceram na minha infância em São João de Meriti, RJ, mais precisamente no bairro Vilar dos Teles, onde no passado era uma única e grande fazenda. Tudo começou quando meus pais se mudaram de Engenho de Dentro no Rio de Janeiro e compraram um terreno em Vilar dos Teles em 1979. Nessa época, meu pai teve que ralar para pagar que havia comprado e também para a construção da casa, que a princípio tinha somente um quarto, uma sala, um banheiro e uma cozinha com uma copa enorme. Eu sou o caçula de 7 irmãos, sendo que depois que a casa ficou praticamente pronta, faltando apenas acabamento, nos mudamos para lá. Nessa época eu já tinha meus 8 anos. Logo na primeira noite de quando nos mudamos, percebemos que havia alguém batendo na porta da cozinha, e ao mesmo tempo estava tentando forçá-la para abrir. Meu pai imediatamente se armou de ferro e facas, e junto com meus irmãos se preparou para pegar quem estava tentando forçar a porta. Mas a nossa maior surpresa quando abrimos a porta e saímos, é que não havia ninguém ali do lado de fora. Entramos novamente, e em seguida continuaram as batidas e a forçarem a porta novamente, e isso bem diante de nossos olhos. Ficamos todos meio confusos e não sabíamos o que fazer. Eu no começo fiquei apavorado. Na manhã seguinte nos levantamos e procuramos vestígios do que poderia ter provocado aquelas batidas e a forçar a porta, mas nada era encontrado. Estes fenômenos passaram a acontecer sempre, e na mesma faixa de horário, a partir das 11h30 da noite em diante. Um dia um amigo foi me procurar em casa e eu não estava. Então ele pediu café ao meu pai, e como ele era meu amigo antigo, meu pai deu a liberdade de ele ir até a cozinha e servir-se por si mesmo. Então ele foi, mas retornou rapidamente pálido, pois segundo nos contou, ele viu lá dentro da casa uma moça loira, sendo que ela riu para ele. Após esse dia, essa aparição foi vista novamente por outras pessoas. Além disso, também aconteciam outras coisas na casa, como barulhos na cozinha do tipo como se alguém estivesse lavando pratos, panelas e talheres. Com o tempo as coisas ficaram difíceis para minha família. Uma noite meu pai foi ao banheiro, e acabou de fazer xixi, mas o barulho continuou, mesmo ele já tendo saído do banheiro. Uma noite quando estava eu, meu pai e minha irmã vendo televisão até às 11 da noite, fomos dormir, mas na hora em que a televisão foi desligada, deram uma pancada forte na estante e depois saiu uma gargalhada de trás da travessa. Após algum tempo, meus pais se separaram e eu passei a morar com a minha mãe. O tempo passou, eu cresci morando nessa casa, e mesmo depois de adulto, presenciei outras coisas sobrenaturais, as quais coisas que vou relatar em outra oportunidade. Hoje ninguém mora na casa, pois todos os meus irmãos que tentaram acabaram brigando com seus maridos e esposas. Devido a tudo isso, a casa sempre acaba ficando vazia. Outro fato interessante é que ninguém consegue reformá-la, porque quando alguém tenta, sempre acontece um imprevisto e a obra não acaba. Hoje moro em outro local a 170 quilômetros dessa casa. Tenho minha família e meus filhos e até hoje passo para minhas filhas o ocorrido para que tenham respeito ao desconhecido. Obrigado a todos. Apartamento 602. Esta história é sobre um apartamento que mais parece amaldiçoado. Esteve praticamente fechado a maior parte de todos os anos, pois pertence a um alemão que mantém estes anos todos mas não utiliza pois mora na Alemanha e então o apartamento fica fechado já fazem mais de 12 anos. Este apartamento tem muitas histórias esquisitas que envolvem ele. Vou relatar mais ou menos o que ocorre. As famílias que moram abaixo dele, ou seja, que mora no 502 e acima dele o 702, bem como o 601, que fica ao lado dele, contam que eventualmente escutavam e escutam barulhos esquisitos. Por exemplo, na família que mora no AP 502 ouve de vez em quando barulhos do tipo, como se alguma coisa estivesse sendo arrastada pelo chão. Já os moradores do lado dele, dizem que ouvem um barulho de algo sendo jogado na parede que divide os dois apartamentos, ou seja, a parede da sala.
Até mesmo as visitas que não sabem de nada já perceberam algumas vezes. Já os moradores acima dele, ouvem às vezes barulhos no teto, como se estivessem martelando algo no teto ou coisa parecida. O mais incrível é que o apartamento 602 está vazio há 12 anos, mobiliado mas vazio. Há incríveis relatos de diversas pessoas que de algum modo participaram deste evento sinistro. Por exemplo, a moradora do apartamento 604, este dá fundos para o apartamento 602, já relatou para os moradores que viu algumas vezes flashes de luz dentro do apartamento 602, já os moradores do AP 304 e 704, que dão fundos para o 602, também disseram terem visto raras vezes uma claridade dentro do apartamento, achando até que tivessem alugado ou coisa parecida, porém era como se luzes acendessem e apagassem apressadamente. Incrivelmente, uma vez, um pedaço de vidro da janela da frente deste apartamento caiu na cabeça de um filho do morador do apartamento 201. O menino chegou a levar pontos na cabeça porque o caco de vidro era grande, e o incrível é que foi quebrado de dentro para fora e neste caso o lógico seria de fora para dentro, tipo uma ventania, uma pressão externa e não interna, ainda mais para um apartamento vazio. O faxineiro contou que uma vez foi trocar a lâmpada do corredor do prédio exatamente junto à porta do apartamento 602 e não entendeu nada porque ouvia como se estivessem arranhando a porta. Tratou logo de fazer o serviço e fechar a escada e ir embora daquela parte. Já o pobrezinho de um faxineiro ajudante que foi contratado não sabia de nada do que ocorria ali e estava lavando o corredor e interrompeu o serviço indo para a portaria falar com o porteiro que estava ouvindo o choro da moradora que vinha do AP 602, e que devia estar precisando de ajuda. Mas quando soube que não morava ninguém lá, até se benzeu. Porém, depois do ocorrido, fazia o serviço bem rápido quando tinha que esfregar o piso naquele lado do corredor. Nunca mais ouviu nada. Uma vez estava havendo um movimento no prédio para que houvesse cortes de despesas e os moradores observaram que havia um gasto grande de água no prédio e que provavelmente deveria haver algum vazamento em algum lugar do prédio e contrataram um encanador para ir aos apartamentos e analisar se havia carrapetas para serem trocadas ou válvulas, etc. Foi feita uma análise em todos os apartamentos e realmente havia algum desperdício em algumas bicas, o qual foram trocadas as carrapetas ou bicas por outras novas, porém o problema ainda continuou. Foi removido a tampa dos bueiros de esgoto das colunas e foi constatado ao fechar todo o registro do prédio que o vazamento continuava na coluna 2, que era a coluna também do AP 602. Logo foi pedido autorização para ver se o vazamento era deste apartamento, o que foi feito alguns dias depois. Um sobrinho do alemão que morava em Teresópolis veio com a chave e entregou na portaria. O porteiro subiu com o encanador e que já sabia de alguns dos casos que ocorriam ou ocorreram neste apartamento, mas ele era muito cético e não acreditava em nada. O porteiro abriu a porta do AP e disse que iria esperar lá fora no corredor ou lá embaixo e que era para ele avisar quando acabasse porque não iria ficar ali. O encanador apenas riu e foi fazer o seu serviço. Disse que era exagero das pessoas e que não acreditava nessas balelas e que isso era palhaçada. Foi realmente constatado que o vazamento era deste AP e 1h30 depois, o encanador chegou na portaria e simplesmente falou que o serviço estava terminado e a válvula de um dos banheiros havia sido trocada e ajustada e que não tinha mais nada a fazer. Porém o porteiro notou que ele estava muito incomodado e sem graça e não encarava ele nos olhos. O porteiro percebeu que algo havia acontecido. Claro que o porteiro apertou ele até contar o que havia acontecido para ele ter ficado tão incomodado e no final das contas ele contou que estava lá fazendo o seu serviço e que sentiu um vento encanado nas costas dele e por 2 vezes ouviu o choro de uma mulher, mas que ao percorrer os cômodos nada viu de estranho, mas disse que os pelos de seu corpo estavam todos arrepiados. Quando estava enroscando a mola da descarga, já finalizando o trabalho, ele sentiu um tapa na sua cabeça vindo de trás para frente que deixou ele atordoado. Por isso tratou de dar o último aperto na rosca e fechar a caixa de ferramentas e sair dali rapidamente. Ele disse que o tapa foi real e que não tinha ninguém lá. Disse que ficou bastante incomodado com isso. O apartamento continua vazio e parece que assombrado. Para falar a verdade, nunca presenciei nada,
mesmo porque sou o morador do apartamento 403 e não tenho nenhuma visão para esse apartamento. Mas vários moradores contaram coisas estranhas, inclusive nas reuniões de condomínio. Fico bastante curioso com tudo isso e querendo descobrir por que isso tudo ocorre neste apartamento. Só sei que são vários relatos diferentes de moradores diversos ou empregados, cada um com suas experiências que foram presenciadas sobre o apartamento 602. Como a chave do apartamento 602 estava na portaria, após ter sido feitos os reparos necessários e o filho do porteiro sabia disto, ele resolveu desafiar os demais adolescentes do prédio, o qual todos já sabiam o que ocorria com o referido apartamento. O desafio era: quem teria coragem de entrar e ficar algumas horas da noite dentro do apartamento? Apenas 3 corajosos jovens resolveram então desafiar o sobrenatural e passar a noite lá dentro, para espanto do restante do grupo de adolescentes irresponsáveis. Irresponsáveis porque primeiro deram força para os outros adolescentes entrarem em um apartamento que não era um deles. Imagina se o proprietário soubesse disto? E em segundo lugar, como havia todos esses fenômenos, sabe-se lá o que não encontrariam. Este ocorrido, os pais dos adolescentes só souberam depois, ou seja, no dia seguinte em que já tinha sido realizada a aposta. Então, foi feita uma aposta tentadora, o qual os demais adolescentes acabaram arrecadando R$ 285. Para aqueles, o prêmio seria dividido, ou aquele que levaria o prêmio todo, que conseguisse ficar dentro do apartamento no horário de 23 horas a 1 hora da manhã. Naquela noite, o filho do porteiro chegou com a chave roubada e apenas 3 corajosos adolescentes resolveram adentrar no apartamento e os demais adolescentes, vários, ficaram lá fora no corredor, na expectativa. Era uma sexta-feira à noite para disfarçarem, caso algum morador desconfiasse. Ficaram no corredor com cartas espalhadas no piso, como se estivessem disputando um campeonato de buraco e outros jogos. Mas a maioria seria apenas espectadoras do jogo. Mas na verdade o jogo era quem teria coragem de passar algumas horas da noite no apartamento 602. Então, depois de tudo acertado, o filho do porteiro abriu a porta para eles entrarem e disse boa sorte com um sorriso sarcástico, segundo o relato do filho de um vizinho meu. O que se passou após isto foi o seguinte: os 3 corajosos rapazes levavam consigo basicamente lanternas, biscoitos, água, latinhas de refrigerantes em uma mochila. E uma vez lá dentro, após passar apenas uns 3 minutos, um dos rapazes, logo de cara tropeçou em um tapete da sala meio levantado e caiu no chão quebrando parte do dente. Dali ele já ficou desmotivado para continuar aquela brincadeira e disse que sairia dali porque também estava sangrando, pois sentia o gosto de sangue na boca. Quando o primeiro corajoso adolescente saiu fechando a porta atrás dele, estava sangrando na boca e os demais adolescentes lá fora entreolharam-se e ficaram boquiabertos com a cena, pois o rapaz nesse momento sangrava muito e seu lábio começava a ficar inchado também. Todos começaram a ficar receosos com os 2 outros adolescentes que continuavam lá dentro. OBS, o que passo a relatar foi o que eles contaram para o restante do grupo e que foi posteriormente passado para mim. Os 2 outros ficaram um pouco na sala, iluminando cada ponto do cômodo para conhecer melhor o local. Foram então percorrer os quartos. O primeiro quarto, depois o segundo, sempre com o cuidado de não quebrarem ou modificarem alguma coisa. Afinal de contas, aquilo era invasão de domicílio. E isto é crime. Quando estavam ainda no segundo quarto, um deles parou e ficou em silêncio e o outro, sem entender nada, perguntou o que era. E o outro disse que estava ouvindo choro e o outro dizia que não ouvia nada. E seguiu em frente, o outro, para não ficar sozinho, seguiu ele. Então foram ao terceiro quarto e ficaram um pouco ali, tentando disfarçar o nervosismo, vendo as horas no relógio de pulso. Teriam que ficar pelo menos até 1 hora da manhã. E quando entraram era exatamente 23 horas. Pois a aposta era que quando desse meia-noite, a hora das assombrações, que nem os filmes de terror, eles estivessem lá já há algum tempo. Não poderiam levar rádio, etc. Nada que pudesse distrair a atenção.
Estavam ainda no último quarto, quando ouviram barulho de água e foram um junto do outro verificar o banheiro e chegando lá nada encontraram de anormal, sempre iluminando com as lanternas. Foram então no outro banheiro e também nada de anormal. Somente tomaram um grande susto com o espelho do banheiro, vendo suas próprias imagens e começaram a rir. Nesse momento eles, agora não só um deles, os dois ouviram o choro novamente e ficaram se concentrando naquele barulho de choro. E após um tempo houve uma forte pancada na porta do banheiro, fazendo os dois correrem para a sala e ficaram ali ofegantes e doidos para a hora passar mais rápido. Para se distrair, então foram até a cozinha e então resolveram comer os biscoitos que haviam trazido na mochila. Mas tomando cuidado de não deixar nada no apartamento, nem sequer farelos no chão para não dar nenhum problema no futuro. Acabaram de comer e tomar refrigerante e então um dos adolescentes resolveu tentar ligar a chave geral do apartamento que ficava em uma parede que separava justamente a cozinha da área de serviço. E conseguiram ligar a luz, então desligaram as lanternas e ficaram aliviados com a luz do apartamento iluminando tudo, não dando mais aquele aspecto fantasmagórico. Foram fuxicar o quarto de empregada, que segundo eles mais tarde, falaram que estava cheio de bagulhos, trastes, etc. Estavam ainda na área de serviço quando a luz acabou, tudo ficou no escuro, o sangue de ambos gelou. Foram tateando para achar as lanternas, que depois de muito procurar e suando frio, estavam dentro da pia, por incrível que pareça. As baterias das lanternas pareciam que estavam gastando muito rapidamente, pois a iluminação já estava ficando fraca. E as pilhas eram novinhas, segundo eles. Estavam ainda verificando as lanternas fracas, quando um deles recebeu uma latinha de refrigerante ainda cheia no pescoço que bateu no chão e começou a esguichar um pouco do refrigerante. Eles, neste momento, já estavam por demais apavorados, mas resolveram recolher a latinha o mais rápido possível e limparam com um casaco o chão que tinha ficado somente um pouco molhado de refrigerante, para não deixar vestígios. Já estavam a essa altura bastante apavorados para continuar e pensando inclusive em desistir, pois os ânimos de ambos já tinham ido por água abaixo logo no início, ao verem o amigo deles sair do apartamento machucado e ensanguentado. Após isso começaram a ficar receosos bastante do que pudesse vir. E o choro, as luzes, a latinha sendo jogada do nada, a pancada forte na porta do banheiro, as lanternas ficando fracas. Começaram a ficar com os ânimos em frangalhos. Foram para a sala. Começaram a ouvir barulho de chaves balançando. Ficaram com os cabelos todos em pé. O barulho parecia vir dos quartos, mas já não tinham coragem para mais nada, diante dos acontecimentos. E o barulho de chaves balançando continuou, parando dali a algum tempo. Eles falaram que ficavam dizendo que isso não estava acontecendo, isto não estava acontecendo para tentar aguentar a pressão e ficavam pensando no dinheiro. Este era o fator principal de não terem saído porta fora e também para não darem o braço a torcer, porque sabiam que tinha uma porção de gente lá fora testando a coragem deles. Foi quando um dos dois adolescentes resolveu se esticar no sofá grande que havia na sala, mesmo empoeirado. Acabou por receber um objeto bem no meio da testa. Quando iluminaram para ver o que havia acertado um deles, viram que se tratava de um balde de gelo de metal pesado. Não sabiam sequer de onde havia vindo. Mas não quiseram saber de mais nada. Saíram correndo até a porta principal que estava destrancada, justamente para o caso de se desistissem não haver problema nenhum. Ao sair estava com a testa ferida, não chegava a sangrar, mas tinha um corte na testa, causada pelo balde de gelo. O outro já estava com uma crise alérgica grande e os olhos esbugalhados. Acabaram por perder a aposta, porque não permaneceram dentro do apartamento sequer 2 horas. Tendo saído exatamente às 24h08. Segundo os outros que estavam marcando no relógio do lado de fora. E pelo combinado, teriam que ficar pelo menos até 1h da manhã. Após isto, os outros moradores ficaram com bronca do filho do porteiro que expôs os outros ao perigo. Levou uma baita bronca e sermão do pai. A chave, já guardada com segurança,
foi pega pelo sobrinho do alemão dias depois, sem que ele soubesse o que havia ocorrido, pois jamais ele sobe no apartamento e ninguém falou para ele o que havia se passado. 3. Apartamento assombrado. Há 3 anos atrás, o dono do meu apartamento pediu para eu mudar para outro apartamento, dele também, no mesmo prédio, para uma reforma um pouco urgente ser feita no apartamento onde eu estava morando. Quando fui dar uma olhada no apartamento onde iria morar por um tempo, eu notei uma mancha amarronzada no tapete do quarto. Na hora imaginei que alguém que tinha morado lá provavelmente tinha acendido uma vela e a cera quente tinha caído no carpete e não conseguiram limpar direito depois. Cerca de uma semana depois, o cara me deu 2 semanas para fazer a mudança. Já que eu estava fazendo um favor para ele, eu comecei a dormir no outro apartamento. Desde o primeiro dia eu tive pesadelos violentos e perturbadores, como eu jamais tinha tido antes. Alguns literalmente me deixaram a noite toda acordada com medo. E o estranho desses sonhos é que eles sempre eram sobre a mesma coisa, eu protegendo uma mulher e a filha dela do marido ou namorado abusivo dela. Numa noite, depois de ter acordado de um desses sonhos, eu estava andando pelo apartamento, tentando me acalmar, quando um dos meus braços ficou completamente gelado. O estranho é que de acordo eu andava, era sempre o braço que ficava virado para a parede de dentro do apartamento, do lado oposto da janela, que ficava gelado, eu virava e o outro braço ficava gelado. Eu não sou religiosa, mas acredito no sobrenatural. Então eu me virei para a parede que estava emanando aquela onda de frio e falei: aqui não tem nada para você. Eu ordeno que você saia. Mais rápido que um piscar de olhos, aquele frio todo desapareceu. Com o tempo eu comecei a descobrir coisas estranhas no apartamento. Eu achei uma mancha similar à do quarto na base da entrada para a sala. Algumas portas tinham remendos mal feitos, assim como algumas portas de armário. Eu comecei a imaginar se alguma coisa desagradável não teria acontecido naquele apartamento. Tudo estava indo relativamente bem, até que alguma coisa, ou coisas, começou a tentar se manifestar nos meus sonhos. Durante esse período, as visões começaram. Em certo dia, eu estava sonhando que estava seguindo um assassino, quando alguma coisa, lá no fundo da minha cabeça, começou a gritar para eu acordar. De repente eu parecia estar lutando para acordar, em completo pânico. Eu me lembrava de uma presença, da qual eu estava tentando me defender, mas ela apenas ria, como se a minha luta fosse em vão. Eu comecei a perceber que estava na minha cama, e eu podia sentir os meus braços, as minhas pernas, podia sentir o lençol cobrindo eles, sentia o travesseiro sob a minha cabeça, sentia as minhas pálpebras lutando para abrirem, me ouvia respirar com dificuldade, tentando fazer qualquer som sair da minha boca paralisada, mas não conseguia mover nenhum músculo. Depois de um tempo, eu estava conseguindo ter algum controle sobre os meus olhos, e consegui abri-los um pouco. Eu olhei para a direita o máximo que eu pude. Eu consegui ver uma sombra antropomórfica encostada no canto, onde 2 paredes se encontravam com o teto. Eu estava quase me convencendo que era apenas alguma ilusão formada pela pouca iluminação, eu ainda estava imobilizada, mas a minha cabeça já estava começando a funcionar melhor, quando ela se desprendeu do teto e começou a flutuar levemente pelo quarto. Mas ela saiu do meu campo de visão e eu não consegui ver se tinha ido na direção do armário ou da porta. Eu continuei paralisada pelo que pareceu ser mais alguns segundos. Então eu consegui virar a minha cabeça para a esquerda, e na porta do armário eu vi uma coisa preta, a impressão de um rosto máscara na forma de uma caveira, rindo de mim. Uma parte de mim queria acreditar que aquilo era apenas um jogo de sombras, mas a parte maior inundou a minha cabeça com medo, medo suficiente para me fortalecer de novo e conseguir fazer o meu braço se mexer, na direção do interruptor de luz. Depois que a luz acendeu, não havia mais nada lá, e eu consegui tomar o controle do meu corpo de novo. Um pouco mais de 10 dias depois, eu tive outro encontro como esse. Dessa vez, o sonho era de estar enfrentando um inimigo no plano astral. Como esse site é sobre fantasmas e não sonhos, eu não vou entrar em detalhes.
Basta apenas dizer que eu estava lutando e estava perdendo, e de novo o instinto me forçou a acordar. Eu conseguia ouvir um barulho nos meus ouvidos, como o barulho que você ouve se fecha os olhos e aperta muito eles. Eu podia sentir eu fechando os olhos com força. Como da última vez, eu podia ouvir a minha respiração. Eu estava respirando com força e rápido, e sabia que estava acordando. Eu não podia me mover de novo, mas dessa vez eu tentei lutar contra isso. Eu desesperadamente tentava fazer todos os músculos do meu corpo se mexerem. Eu tentei me sentar, mas não consegui. Eu abri os olhos e olhei para o canto no teto em cima da janela, esperando não ver nada lá. A sombra estava lá, mas dessa vez parecia estar olhando para fora da janela. Pouco tempo depois ela sumiu e aos poucos eu consegui me movimentar novamente. Desde então eu tento descobrir o que foi que eu senti e depois vi. Era a impressão psíquica deixada pela violência ocorrida naquele apartamento? O espírito vingativo de alguma vítima? Um espírito ou entidade que veio me proteger de algo ruim? Ou apenas alguma alucinação provocada por eu ter acordado muito rápido de um sonho? Eu nunca vou saber, pois eu nunca mais vi nada do tipo. Olá, amantes de terror, gostaram dos relatos de hoje? Algo parecido já aconteceu com vocês? Antes de falar a palavra secreta, queria lembrar vocês de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. A palavra secreta de hoje é pesadelo. Vejo vocês amanhã para mais relatos perturbadores. Até logo!